Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo a um homem chamado Filemon. Eu não sei se você conhece este documento, esta carta. Na verdade, Filemon é uma carta do Novo Testamento um tanto desconhecida. Talvez ela tenha ganhado aí algum tipo de projeção, de notoriedade, agora recentemente, quando começou a rodar nas redes sociais uma foto do reverendo Augustus Nicodemos, com uma frase que supostamente é dele, eu não sei se é dele ou não, que dizia mais ou menos assim: achar Pokémon é fácil, eu quero ver encontrar Filemon, né? Então eu quero ver você encontrar Filemon agora. Acha rápido aí Filemon. E mantenha a sua Bíblia aberta nesta pequena carta do apóstolo Paulo. Sinceramente, eu nunca ouvi um sermão em Filemon. Eu nunca ouvi, talvez você tenha ouvido, mas eu nunca ouvi um sermão em Filemon. Ela é a menor carta do apóstolo Paulo. Todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Se você pegar um Novo Testamento grego e contar palavra por palavra, são 335 palavras a carta de Paulo a Filemon. Você não tem noção nenhuma do que significa isso, a não ser que você compare com a maior carta do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos, 7.101 palavras. Ou seja, comparada com Romanos, a carta de Paulo a Filemon é um bilhete. É a menor carta, um documento muito pequeno. Mas é um documento muito importante porque nela Paulo está tratando de um problema muito específico. Um escravo, chamado Onésimo, fugiu do senhor dele, que era o Filemon. Lembra que o Novo Testamento transcorre na cultura greco-romana e naquele período tem ainda escravos. Faz parte da cultura. Paulo nunca pregou contra isso, dizendo que tinha que acabar. Mas o que Paulo faz é orientar senhores de escravo e escravos a terem um comportamento cristão nessa conduta, né? Nesse estilo de vida que eles tinham, que fazia parte da vida normal deles, né? Então, essa carta, ela é escrita para regulamentar algo que possivelmente iria acontecer. Paulo, por algum motivo, conhece esse escravo, o tal do Onésimo. Paulo acaba pregando o evangelho para ele. Ele se converte. Paulo vai dizer dentro da carta que ele gerou esse Onésimo entre algemas, né? Ou seja, enquanto estava preso. Ele conhece esse escravo, prega o evangelho para ele. Esse escravo se converteu. Agora Paulo está escrevendo uma carta para o senhor dele, para Filemon, pedindo que receba Onésimo de volta. Mas que o receba não mais como escravo, mas agora que o receba como um irmão em Cristo. Evidentemente, aqui há um pressuposto de que Paulo já havia feito um trabalho com Onésimo. O escravo fujão está disposto a voltar. Ele é o portador da carta. Ele leva a carta. Colossenses 4, 7 a 9, nós conseguimos supor que junto com ele está um homem chamado Tíquico. Até que ele chegue na companhia de alguém. Porque podia ser que se ele chegasse sozinho na casa de Filemon, primeiro Filemon bate, mata, depois lê o que está escrito, né? Então é melhor ir alguém junto e dizer, lê essa carta primeiro, depois você decide o que você vai fazer com o seu escravo fujão. Nós não sabemos por quanto tempo isso estava já acontecendo. Então eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento, com a sua Bíblia aberta lá em Filemon. Achou Filemon? Acharam aí? Ou estão caçando Pokémon? Não, né? Achou Filemon. Filemon nós vamos ler, é um capítulo só, 25 versículos. Nós vamos ler dos versos 4 a 18, só para a gente ter uma noção do conteúdo da carta, depois nós vamos refletir praticamente nela toda. Diz assim, eu vou ler na versão da NVI. Diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus
e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos que a tua palavra, neste momento, seja para nós viva e eficaz. Que ela consiga, Senhor, chegar naqueles lugares do nosso coração onde nós não conseguimos chegar sozinhos e carecemos do auxílio do Teu Espírito Santo, para que pela Tua palavra sejamos sondados e ali transformados para a glória e para a honra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Uma coisa que me chama muito a atenção nesta carta é a forma cuidadosa com que Paulo escreve esta carta. Ele tem um certo tato, um jeito, uma sabedoria. Ele vai falando com o Filemon, tratando de um assunto extremamente delicado, que talvez para nós, no nosso tempo, nós não entendemos a delicadeza do assunto. Toda vez que eu dou aula sobre Filemon, eu digo para os meus alunos assim: imagina um nordestino que foi traído pela mulher e que tem na sua cultura que isso tem que ser resolvido na peixeira. É isto. É mais ou menos isso. O Filemon se sente traído, porque naquela cultura greco-romana, um escravo que fugia, ele expunha o seu senhor à indignidade, à zombaria. A vizinhança ficava falando, sabe, Filemon ali, vizinho nosso, é um frouxo. O escravo fugiu, roubou ainda. Então, muitas vezes, esses senhores de escravos, eles pagavam alguém para que pudesse achar esse escravo, para trazer de volta, para que diante dele pudesse castigar e até matar o escravo. Era uma questão de lavar a sua honra. Entende? Esse é o contexto. E é por conta disto que Paulo tem toda uma delicadeza de escrever. Porque se trata aqui de uma autoridade apostólica. É Paulo quem está escrevendo. Ele tem autoridade de apóstolo. Ele conhece quem é o Filemon. Mas trata-se de uma questão extremamente pessoal, particular, privada. Não é da conta do apóstolo. Mas ele está se envolvendo na vida pessoal do Filemon. Mas também envolve uma questão social. A forma como os senhores de escravos tratavam os seus escravos.
E Paulo está dizendo, Filemão, você é um cristão. Eu estou esperando alguma coisa diferente de você. Que você me surpreenda com a sua atitude diante desse assunto tão delicado. Nós temos falado muito no decorrer desse ano acerca do poder transformador de Deus. Que este poder é característico do seu reino. O reino de Deus é um reino de transformações. Deus quer nos transformar. Deus não nos quer do mesmo jeito que nós somos. E especificamente neste mês de setembro, que nós estamos encerrando hoje aqui no domingo, nós estamos insistindo que esse deve ser o nosso desejo. Nós precisamos querer a transformação. Nós precisamos querer modificar a nossa vida. Nós não podemos simplesmente vir à igreja. Nós precisamos despertar em nós esse desejo de sair desse casulo religioso que nós vivemos e transformar em algo mais belo. Como uma borboleta, sabe, que sai voando por aí belamente. A nossa vida precisaria ser mais atraente. E não ser só essa vida religiosa, de igreja, que traz às vezes tão pouco encanto para as pessoas que estão lá fora. Eu estava lendo essa semana um artigo da Marina Mels, que dizia que nós somos uma geração que compartilha sem ler, que defende sem conhecer, que idolatra sem porquê. Nós somos uma geração assim. Me espanta quando eu fico olhando o tal do Facebook e vejo o que os crentes curtem. O que eles compartilham. É sem noção. Parece que não leu. Crentes que usam frases espíritas e colocam no seu Facebook. Não sabe nem de onde vem. Frase de Seixonoye, colocam no seu Facebook. Não é? E os demais compartilham, acham bacana. Né? Nós somos uma geração assim. Nós não lemos as coisas que nós compartilhamos. Nós ficamos defendendo causas sem saber porquê. Nos tornamos militantes, manifestantes de coisas que nós nem entendemos. Nem estamos aprofundando nelas. E nós somos pessoas que idolatramos sem porquê. Tem gente que idolatra gente que não sabe por que está idolatrando. Aliás, a gente não merecia ser idolatrado de jeito nenhum. Né? Mas nós tornamos essas pessoas ídolos para nós. Nós somos uma geração que erra sem medo. Porque nós achamos que, como no computador, ou no Facebook, ou qualquer rede social, nós podemos deletar o que nós escrevemos. Então nós achamos que nós podemos errar. Que depois é só ir lá, clicar, dizer, excluir a publicação. E vai se apagar tudo. Né? Mas a vida não é assim. Postar é mais fácil do que falar, não é? Apagar é mais fácil do que realmente enfrentar algumas situações. Nós somos incapazes de olhar um para o outro, de dizer as coisas. Mas no Facebook a gente fala, não é? Lá a gente diz, a gente reclama, conversa até com o morto. É impressionante. Como é que a gente manda mensagem para morto em Facebook? O sujeito já morreu, mas tem mensagem para ele lá, não é? Está conversando com ele, né, dizendo que queria que ele voltasse. Não sei, eu acho que isso é espiritismo. Mas a gente usa dessas práticas. Porque nós somos uma geração assim, totalmente desconectada do que realmente é viver uma vida transformada por Deus. Nós esbanjamos declarações nas redes sociais. Ali nós confessamos nossos amores. Mas na vida real, nós tratamos com tanta hostilidade aquele que nós amamos. Na verdade, Facebook é o lugar que nós gostaríamos que fosse a vida daquele jeito. Não é? Quem nós somos. Que cara que nós temos. A cara do biquinho, não é? Porque todo mundo já botou uma foto com biquinho no Facebook. E nós somos essa geração que tudo idealiza, mas pouco realiza.
Tudo é ideal, tudo é virtual. Mas nós fazemos tão pouco para fazer alguma diferença na vida das pessoas. Por isso, precisa reacender em nós o desejo de transformação, ou pela transformação. Porque nós estamos entrando num curso de um rio que todo mundo está. A gente não faz diferença nenhuma, não é? Me assusta quando pastores entram em discussões tão tolas no Facebook. Discussão boba, fica lá discutindo, tentando se reafirmar numa coisa que não vai trazer nada para ninguém, não é? Não vai salvar ninguém, não vai converter ninguém, não é? Porque nós, na verdade, estamos tão perdidos quanto todo mundo. E nós corremos esse risco de estar indo no curso do mundo, exatamente como as pessoas estão, nós estamos andando. E esse é um problema. Nós estamos falando aqui de transformação. Transformar significa mudar isso, sair disso, nadar contra isso. E é fácil? Não é fácil. Por isso, essa carta de Paulo a Filemon, talvez você olhe e diga, mas não tem nada a ver com a gente isso aqui. Eu não tenho escravo nenhum. Queria ter, mas não tenho escravo nenhum. Ninguém me traiu. Ninguém foi embora. Não estou esperando ninguém voltar. Mas esta carta, que parece tratar de um assunto tão distante de nós, nos desafia. Porque é uma carta onde Paulo está dizendo, Filemon, você precisa sair deste curso do mundo. Você precisa mudar. Você precisa se transformar. Porque senão você é mais um, só mais um, dos tantos que já tem por aí. E não faz diferença nenhuma nesse mundo. Quais são as implicações disso? Quais são as implicações da gente mudar? Da gente parar de ser essa geração esquisita que idealiza tudo, mas não realiza nada. Efetivamente não faz nada. Que milita, que manifesta, mas não concretiza as coisas. Que não traz resultados. Que simplesmente discute, mas não faz acontecer alguma coisa. Como é que a gente sai disto? Como é que a gente transforma? Em que implica essa transformação? Em primeiro lugar, implica em acreditar que Deus pode mudar pessoas. Versos de 8 a 14, Paulo faz uma intercessão por Onésimo. E ele diz assim, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Paulo diz, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Aí Paulo diz, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não seja forçado. Eu acho interessante, verso 11 ele diz, olha, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo. Inútil para útil. Ele diz, olha, ele é útil agora para você, ele é útil para mim. E útil para Deus, evidentemente, né? Paulo estava desafiando Filemon a perceber que aquilo que o Onésimo fora no passado não tinha nada a ver com o que ele era no presente e com aquilo que ele poderia ser no futuro. Paulo estava dizendo, você precisa ver esse moço. Precisa ver. Faz tempo que você não o vê. Antes ele era inútil para você, um escravo qualquer, talvez na sua casa, na sua fazenda. Mas você precisa ver como é que esse moço está agora. Agora ele é útil.
Ele mudou. Ele passou por um processo de transformação. Agora, o interessante disto é que Paulo teve essa experiência. Se você lê em Atos a história de Paulo, Paulo era Saulo, era perseguidor da igreja, as pessoas temiam ele. Mas quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele é transformado. Mas os apóstolos não acreditam nele. Todo mundo tem medo dele. Mas tem um homem que confia na mudança. Esse homem era o Barnabé. E o Barnabé pega Paulo, discipula Paulo, cuida de Paulo, corrige o vocabulário de Paulo, ensina o Paulo e diz: olha, vamos lá que eu vou te apresentar para os apóstolos. E é o Barnabé que dá a cara para bater e diz: olha, esse aqui era aquele Saulo perseguidor, mas vocês precisam ver como é que ele está agora. Eu estou andando com ele, eu conheço ele. Ele mudou. E agora o interessante é que Paulo está fazendo isso com Onésimo, só que ele está preso. Ele não tem como chegar lá abraçadinho assim com Onésimo e dizer: olha, lembra dele? Não está nem reconhecendo, né? Isso aqui é o Onésimo, aquele escravo seu, sujo, né? Esquisito. Olha a carinha dele agora, mudou completamente, né? Ele não podia fazer isso. Então ele escreve uma carta, todo cheio de rodeios, né? Quase colocando o Filemão na parede, dizendo: olha, você precisa receber esse moço de volta. Porque ele mudou. Ele diz: olha, eu estou enviando ele para você como se fosse o meu coração. Ele ainda fala: olha, eu queria conservá-lo comigo. Nossa, ele tem feito um bem para mim aqui que você não imagina. Ele pode fazer o que você faria, eu tenho certeza. Mas eu não posso mantê-lo aqui sem o seu consentimento. Preste atenção numa coisa. Deus está constantemente mudando pessoas. E se você quer ser transformado, você precisa acreditar nisso. Que Deus muda pessoas. Porque senão você não acredita nem que Deus pode mudar você. E a tua vida vira um inferno. Porque você acha que você é refém de uma situação que nunca vai sair dela. Isso não é verdade. Deus é o Deus que teve a capacidade de pegar Onésimo, não sei como, um escravo fujão, aparentemente, não tenho certeza, ladrão, roubou alguma coisa da casa, foi embora. E Deus pega esse homem e faz com que esse homem chegue até o apóstolo Paulo, se converta, se transforme, e Paulo convença esse homem a voltar para o seu Senhor. Você vai voltar para lá. É o seu dever. E ele vai ter que perdoar você. Porque eu também vou recomendar que ele faça isso. Percebe? Quantas transformações essa pequena carta está mexendo? É Paulo que mudou. É Paulo que mudou o jeito de ver as pessoas. É o Onésimo que mudou. É o Filemão que tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. E Deus operando tudo isso na vida daquelas pessoas. Nós precisamos entender que transformação implica em confiar que Deus pode mudar pessoas. Amém? Confia nisso, está acordado aí? Deus muda pessoas. Deus é capaz de mudar pessoas. Nós nos tornamos uma geração desconfiada dos relacionamentos. Nós não confiamos em mais ninguém. Mais ninguém. A gente, vez por outra, conversa com pessoas que não confia mais, mulher que não confia mais em homem nenhum, homem que não confia mais em mulher nenhuma, ovelha que não confia em pastor nenhum, não quer saber mais de pastor, gente que não quer saber de igreja nenhuma mais, porque a igreja não presta, igreja é um bando de gente, tudo, né, que está enganando todo mundo. Nos tornamos uma geração ferida, uma geração que não confia em mais ninguém. E deixamos de acreditar que Deus está atuante nesse mundo, transformando pessoas, mudando gente. Tem muita gente boa ainda solta por aí, né? Que Deus quer usar na minha vida e na sua vida também. Eu não estou te convidando para se tornar uma pessoa ingênua, não é isso. Mas eu estou te convidando a abrir o seu coração e a observar o que Deus está fazendo na vida das pessoas no círculo da sua convivência.
Deus está mudando pessoas. Confia nisso. Participe disso. Permita que Deus mude você. Assim como Deus mudou tanta gente na história, Deus pode mudar você, Deus pode mudar outras pessoas também. Essa é uma das implicações de sair do curso do mundo e entrar no curso da transformação. Dizer, olha, eu quero ser transformado. Então você comece a acreditar que Deus pode mudar pessoas. Uma segunda implicação, transformação implica em aceitar que Deus tem planos. Versos 15 a 17, olha que interessante. Paulo diz assim, talvez, pode ser, que ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Eu acho interessantíssima essa forma como Paulo escreve. Ele diz, talvez, pode ser, é bem capaz, que Deus tenha tirado ele de você por algum tempo, para que você o reencontrasse de fato. Ou seja, Filemon, esse escravo não fugiu para você constatar que agora é hora de bater nele, agora é hora de se vingar, agora é hora de lavar minha honra. Mas agora é hora de apreciar o que Deus está fazendo. Olha que coisa bonita. Paulo dramatiza o episódio. Um assunto ordinário, corriqueiro. Isso acontecia todos os dias no mundo greco-romano. Escravos fugiam, escravos eram encontrados, escravos apanhavam, escravos morriam. Quem está se importando com isso? Né? Quem que está vendo isso como uma coisa importante? Ninguém está vendo. Coisa que todo dia acontece. Se acostuma com isso. Mas Paulo está dramatizando o episódio. Ele está pegando a fuga de um escravo e vendo nisso um aspecto da providência divina. Ele está dizendo a Filemão, para de olhar para a vida como uma coisa ordinária, corriqueira. E começa a interpretar as coisas que acontecem na sua vida como providência de Deus. O que está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Alguma coisa Deus tem nisso. Os dissabores da vida. Pode ter uma ação oculta de Deus. Paulo está dizendo a Filemão, Deus está por trás disso. Observa isso. A fuga do Onésimo é uma terapia para você. Deus está trabalhando com você, né? Muitas vezes eu tenho lidado com pessoas que têm passado por situações que não quer passar, não está esperando passar, mas passa. E a pessoa me diz assim, pastor, isso não podia ter acontecido comigo. Eu sempre falo, podia. Às vezes precisava. Tinha que acontecer. Porque é só assim que Deus trabalha na nossa vida. E Paulo está dizendo isso para Filemão. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Eu trabalho há 22 anos com casais. E já vi muita separação, que eu digo assim, foi uma terapia. Eles separaram, voltaram, melhor do que era antes. E se você está aqui, está separado, creia nisso, né? Que Deus pode trazer tudo de volta. Talvez Deus use essas coisas com esses propósitos para fortalecer. A gente não gosta, a gente não aconselha, a gente não quer. Às vezes um momento de desemprego, perda de um filho, doença na família, carro roubado, acidente. Ninguém quer, ninguém planeja, ninguém sai de manhã e diz, hoje eu vou bater o carro.
É o que me falta para a semana, bater o carro. Quero bater o carro hoje. Ninguém sai assim, não é? Ninguém sai dizendo, eu quero meu carro roubado hoje. Não tenho seguro, não tem nada. Eu quero me arrebentar mesmo. Eu quero sofrer. Ninguém quer. Mas quando acontece, às vezes é bom pensar, talvez, pode ser, é bem capaz que Deus esteja por trás desse negócio, né? E é isso que Paulo está dizendo a Filemão. Filemão, abra os teus olhos e pare de olhar só para o escravo fujão e pare de ficar amargurando isso no teu coração e não vendo a hora de ver a cara desse Onésimo e arrebentar com ele. Para com isso. Começa a olhar como é que Deus está olhando para a situação. Começa a tentar olhar para a cara de Deus. Talvez Deus está rindo. E Deus está achando graça em tudo isso. E dizendo, olha, eu estou fazendo isso de propósito. Porque eu quero trabalhar na vida de vocês. Porque eu mudo pessoas. Mas eu tenho os meus planos. Então, se você quer ser realmente transformado pelo poder de Deus, você precisa aceitar que Deus tem planos. Ele tem planos. Não é você que decide. Não é você que diz, Deus, olha, o Senhor vai me ajudar, mas é bem por aqui que eu vou. Não. Os planos são dele. Ele tem o plano. Ele sabe. E a minha função e a sua função é só viver assim. Pode ser, talvez, é bem capaz que isso que está acontecendo, Deus esteja por trás disso. E eu preciso ver o que é que está acontecendo. O que Deus quer no meio de tudo isso. Né? Que Deus nos abençoe para que a gente possa aprender isto. Aprender que às vezes nós estamos cumprindo uma agenda que não é minha, não é sua. É uma agenda de Deus. O poeta inglês William Cowper, ele dizia, por trás de uma situação carrancuda, há sempre uma face sorridente. Às vezes a situação é feia para nós, mas tenta perceber a face sorridente de Deus por trás disso. Ele está tranquilo, olhando e dizendo, olha, está tudo bem. É meu plano. Não é o seu plano, mas é o meu plano. Então, cabe a mim, cabe a você dizer, olha, queria tanto isso, está demorando tanto, mas talvez, é bem capaz, pode ser, que Deus está deixando isso acontecer, porque Ele tem um plano. Um plano que não é o meu plano, mas é algo melhor do que eu estou pensando. Amém? Em terceiro e último lugar, transformação implica em aprender que o Evangelho exige mudança. Versos 18 a 21, Paulo diz, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que te peço. Paulo está dizendo para Filemão, olha, se ele pegou alguma coisa na sua casa, se você não consegue abrir mão do castigo que você quer dar para ele, porque você se sente prejudicado, Paulo está dizendo, olha, coloca isso na minha conta. Deixa que eu pago. Pode deixar que eu pago. Apesar que você me deve a sua própria vida. Mas eu estou disposto a pagar. Eu acho que Paulo não faz isso por retórica. Paulo faz isso porque ele está dizendo, olha, eu faço porque eu sei o que Deus fez na vida do Onésimo. E ele quer constranger o Filemão a colocar na sua vida a essência do Evangelho. Nós precisamos aprender a viver não querendo sempre lucros, vantagens,
mas estarmos dispostos a sofrermos prejuízos, porque o Evangelho nos cobra isso. Paulo usa um conceito que lembra a obra de Jesus, não é? Nós é que pecamos, na conta de quem que foi lançado? De Jesus, não é isso? E Paulo diz, pode botar na minha conta. Se ele pecou, se ele roubou, eu quero pagar esse pecado por ele. Não cobra dele não, cobra de mim. Me parece que Paulo faz isso de propósito, para chamar a atenção do Filemon. Filemon, você também é devedor. Você deve a tua vida. Para de cobrar os outros como se você fosse santo, puro, imaculado. Você não é. Você também deve. Você também merece castigo. Paulo lembra a Filemon que a conversão dele se deu através do ministério de Paulo. Está dizendo, você me deve. Mas eu não estou te cobrando. Só quero que você não cobre do Onésimo. Que você seja gracioso. Que você haja com graça. Curiosa a forma como Paulo se dirige a Filemon. Se você comparar versículo 20 e versículo 7. No versículo 7, ele diz assim, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Não sei se você sabe, se tem essa informação, se não tem, estou te dizendo agora. Mas na casa do Filemon se reuniu uma igreja. Se você ler o início da carta e ler a carta aos Colossenses, você vai entender isso. A igreja dos Colossenses se reunia na casa do Filemon. Muito provavelmente, o Arquipo, que recebe um recado lá em Colossenses, finalzinho da carta, é filho do Filemon. É o pastor da igreja. Você percebe? É uma família envolvida com o reino. É uma casa que recebe pessoas para cultuar a Deus. E Paulo está dizendo, olha, você tem reanimado o coração de muita gente, sua casa se abre, seu coração se abre, você é uma pessoa bem vista, bem quista. Aí no verso 20 ele diz, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o meu coração em Cristo. Então, já que você está reanimando tanta gente, reanima o meu agora, né? Faz o que eu estou te mandando. Adequa a sua vida ao Evangelho. Eu sei que não existe a palavra que eu vou inventar agora, mas na verdade Paulo está esperando que Filemon se comporte cristamente. Não existe essa palavra, estou inventando aqui. De forma cristã. Como é que um cristão se comporta? Paulo está dizendo, Filemon, agora é hora de você provar que você entendeu o Evangelho. E o Evangelho é isto. É a ponto de sacrificar o seu desejo de justiça. Não é justo. Eu não vou engolir esse sapo. E Paulo está dizendo, Filemão, engole. Engole. Né? Ah, mas não está certo. O sujeito me roubou, me desonrou. E Paulo está dizendo, Filemão, Filemão. O Evangelho de Jesus é assim mesmo. Você perde para poder ganhar, você dá para receber, você morre para viver, não o contrário. É isso, o Evangelho envolve estas coisas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios sobre litígios, coisa que ninguém mais lê, mas Paulo orienta os cristãos da igreja de Corinto, que quando alguém tiver aborrecido com o outro, quando alguém alugar a casa por irmão da igreja, que ninguém mandou, mas resolveu alugar, e o irmão da igreja não pagou o aluguel, Paulo diz, olha, não leva esse irmão no tribunal de jeito nenhum. Não leva. Não pode haver demandas entre irmãos. Já imaginou? O irmão está no culto aqui, terça-feira tem audiência, no fórum.
E aqui no culto é irmão em Cristo, lá no fórum são adversários, né? Por mais que você diga, mas não é justo. Que irmão é esse? Folgado, que não pagou a dívida que tinha, eu vou levar ele na justiça. O irmão é folgado, você tem razão. Ele merece ser levado na justiça. Mas o Evangelho diz, não faça isto. Não faça. E Paulo diz, olha, deve ter um sábio no meio de vocês que possa resolver isso. E eu tenho para mim que esse sábio é para ser pelo menos o pastor da igreja. Porque se esse não resolve, pelo amor de Deus, né? Não há quem resolva, né? Vai lá, fala com o pastor, fala, pastor, a situação é essa, o irmão está me devendo e tal, vamos resolver esse negócio. Mas não leva no fórum de jeito nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é 1 Coríntios 6:7, quando Paulo diz assim, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Aí Paulo pergunta assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo diz, por que você não sofre o prejuízo? Por quê? Eu já lidei com irmãos que emprestaram dinheiro para outro irmão. Aí o irmão não pagou. Pastor, não está certo e tal. Irmão, seja generoso, vai, dá esse dinheiro. Não pense que ele vai voltar mais. Você não devia ter emprestado, a Bíblia proíbe, né? Gente que se torna fiador, não pagou aluguel, a Bíblia já avisou, não é para fazer isso. Resolveu fazer, se lascou, né? Mas agora sim, sofre o prejuízo. Creia que Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Isso é o Evangelho. Mas não vai levar o testemunho de um belíssimo Evangelho, de uma belíssima igreja, por causa, às vezes, de um valor, de um dinheiro. E o que Paulo está dizendo a Filemão é exatamente isso. Filemão, sofre o prejuízo. Se ele te deve alguma coisa, meu amigo, abraça ele agora, negocia com ele, dá o teu jeito, mas haja de forma cristã. Porque é em momentos assim que a gente tem que aprofundar a nossa experiência com Deus. E dizer assim, agora eu vou viver o Evangelho. Vou viver o Evangelho. Estou tendo prejuízo, estou com a vontade de fazer justiça com as minhas mãos, mas não vou fazer. Porque eu preciso admitir que o Evangelho implica em mudança. Eu tenho que mudar. Todo mundo agiria assim, todo mundo faria assim, mas eu não vou fazer. Por isso que Paulo, versículo 21, ele diz, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Paulo está dizendo, eu sei que você é um crente de verdade. E crente de verdade se comporta como um crente de verdade, né? Vive a palavra, vive o Evangelho, age de acordo com o Evangelho. Nós precisamos aprender que o Evangelho exige mudança. Esse é um princípio maravilhoso que emerge de Filemão. Precisamos mudar. Não podemos agir como todo mundo age. Naquele momento, todo mundo ia castigar o escravo fugitivo, todo mundo limpava a sua honra, todo mundo podia dar fim à vida de um escravo, mas alguém que abraçou o Evangelho de Cristo não faz assim. Não faz, né? Me sinto traído, machucado, prejudicado, roubado, lesado, mas eu vou abraçar porque o Evangelho me abraçou e eu não vou agir como todo mundo age. É preciso reacender em nós esse desejo de transformação. Na verdade é que nós estamos vivendo como cristãos, mas a nossa vida não tem muita diferença dos outros que estão lá fora. Transformação implica em acreditar que Deus pode mudar pessoas. Deus muda pessoas. Implica em aceitar que Deus tem planos,
que não são os meus, não são os seus, são os dele. Eu preciso seguir esse plano. Implica em aprender que o Evangelho exige mudança, por mais que doa, até no bolso às vezes, mas exige mudança. Que Deus te abençoe, que você não seja conivente com essa geração que tudo idealiza, mas pouco realiza, mas que você queira de fato realizar alguma coisa, e se colocar nas mãos de Deus, e dizer: Deus, olha, me usa, eu quero andar mais perto do Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu não quero ficar ouvindo conselhos do mundo, não quero ficar andando em rodas de escarnecedores, não quero falar como todo mundo, pensar como todo mundo, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero viver o Evangelho custe o que custar, porque é isso que fará diferença na minha vida, na vida das pessoas.